Romanos capítulo 9, versículo 2 ao 5. Serão dois textos, Romanos capítulo 9 e Romanos capítulo 10. Vamos no versículo 1 também. Digo a verdade em Cristo, não falo em verdades. Minha consciência o confirma no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e incessante dor no meu coração, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, os quais são israelitas, de quem são a adoção, a glória, as alianças e promulgação da lei, o culto e as promessas, de quem são os patriarcas, e a partir deles é traçada a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de tudo e de todos. Seja Ele louvado para sempre. Amém? Versículo 2: que tenho grande tristeza e incessante dor no meu coração. Capítulo 10. Caros irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus em favor dos filhos dos israelitas é que eles sejam salvos, porquanto sou testemunha quanto ao zelo que eles devotam a Deus. Contudo, o seu zelo não tem como base o real reconhecimento, pois não reconhecendo a justiça que vem de Deus e buscando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, te damos graças nessa noite, ó Pai. Te damos graças pela tua presença, pela tua palavra. Te damos graças, Senhor, porque o Senhor nos atraiu a estarmos aqui, Pai. Teu Espírito Santo tem a liberdade a falar conosco. Que ninguém venha sair daqui da mesma forma que entrou, mas movidos, instigados, ó Pai, cheios, preenchidos, ó Deus, pela tua vontade, pela tua presença, pela tua graça. Toma, Senhor, os nossos pensamentos, as nossas motivações, os nossos corações. Que o nosso foco neste momento seja ouvir a tua voz, porque o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. Amém? Irmãos, e aqui nós lemos sobre a preocupação de Paulo com aqueles que se perdem, a preocupação com a sua linhagem dos israelitas, aqueles que têm um zelo até aquele momento pela lei, pela palavra, mas esse zelo não deixou eles ver Jesus, não deixou eles conhecer a Cristo da forma que eles vinham vivendo. E Paulo, ele tinha um coração pelos perdidos, e nessa noite eu queria falar: onde é que está o teu coração? A palavra diz que a boca fala do que o coração está cheio. E o que você tem falado? É o que tem no teu coração. Aquilo que você mais fala é o que está no teu coração. De repente você é uma pessoa que está murmurando, está reclamando da vida, está reclamando dos compromissos financeiros, está reclamando do dinheiro que você não recebe, você está falando dos seus direitos, você está questionando por que pessoas te devem, por que não acontece aquilo que você espera. De repente você está reclamando do seu esposo, que o seu esposo não tem sido um bom esposo, que a sua esposa não tem feito o que você quer. Teus pais, pode ser o motivo da tua reclamação, que teus pais não te atendem, não olha para você, não cuida de você como devia. O que tem preenchido as tuas palavras, a tua boca, maior parte do tempo?
De repente, você quer ganhar mais, então você é um bom vendedor, você é uma pessoa que fala muito sobre o teu trabalho, você pensa trabalho, você dorme trabalho, você acorda trabalho. De repente você está atento com o que está acontecendo no país, com as notícias, com a política, com a falta de segurança, com a falta de saúde, você questiona o governo, questiona o Estado. De repente você está cheio do esporte, está cheio do Flamengo, cheio do Corinthians, né? Cheio da seleção, não sei. O que você tem falado? O que tem preenchido teu coração? As palavras que saem da sua boca. Você é alguém que está preocupado com aquilo que Deus se preocupa? Como pastor, eu tenho que falar, eu tenho que pregar sobre isso. O Heller ministrou aqui um louvor no final, que eu perca, que eu seja o último. Mas você sintoniza a rádio, você escuta lá que você tem que ser um vencedor. E muitas vezes você escuta lá, com você ninguém pode. Quem já ouviu isso? Né? Que você tem que ser o cara, que você tem que ser a mulher, que todo mundo tem que baixar para você, que todo mundo tem que perder e você ganhar, que você... Eu escuto muito isso em Goiânia, irmãos. Não consigo achar uma rádio que seja bíblica. Aí eu vou para as rádios de notícia, mas lá é muito isso, irmão. Lá você escuta muito. Diz que quem quer ficar rico vai morar em Goiânia. Em partes até eu entendo. Até as rádios evangélicas querem que você fique rico. E muito rico. Vai empaturrar o bolso dos filhos da teologia da prosperidade lá. Entristece. Porque o que a gente tem que falar e pensar tem que ser aquilo que glorifica a Deus, que exalta a Deus. E Paulo, um homem que podia ter tudo no tempo dele, poderia ser um homem muito rico, muito próspero, focar nas tendas somente, focar nos negócios, focar na perseguição dos cristãos. Com isso, com certeza, isso foi algo que os judeus fizeram porque estavam preocupados com a transição, né? As pessoas convertendo o dinheiro que ia para as sinagogas, né? Começou a ir para o reino. Então isso mexeu. A morte de Estevão, há muitos estudos, foi ali um começo por causa dessa insatisfação da transição financeira. Deixaram de arrecadar, começaram a perder com a conversão das pessoas. Infelizmente, muitos hoje, presos à necessidade financeira, deixa de falar daquilo que realmente importa, que é testemunhar a Cristo. E Paulo, o coração dele estava triste, estava abatido ao ponto até de questionar a fé dele, porque os irmãos dele estavam se perdendo. Você se entristece de olhar para uma pessoa e ver que ela está se perdendo? Eu falei aqui que às vezes nosso coração está cheio daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente não gosta. Ontem teve uma situação, não é segredo, mas eu pratico futebol toda quarta, toda segunda e todo sábado. E tem um campeonato que eu jogo todo final de ano. Ontem era a final. Mas uma expectativa de jogar a final. A final ia ser 4:30 da tarde. E eu fui convidado para ajudar a jogar a decisão do terceiro lugar, 3:30. E esses meses eu venho nessa expectativa do futebol, vou jogar a final, vou chegar na final, vou jogar o terceiro lugar e tal. E aí a gente fica focado naquilo, pensando naquilo. Eu coloquei a chuteira, coloquei o meião, caneleira, fui começar o aquecimento. Dilano, confirmado, você vai poder ajudar a gente aqui na decisão do terceiro? Sim.
Confirmado na final? Sim. De repente, o mundo ficou assim, pela metade. A bonitinha me visitou. Eu chamo de bonitinha a enxaqueca. E quando a enxaqueca vem, irmãos, eu preciso ir para o hospital. Não adianta eu engolir comprimido. Essa minha é só na veia. E graças a Deus tem sido medicação sem corticóide, tem sido coisa leve. Entrou, saiu a enxaqueca. Veio a enxaqueca. Ah, não. Nem adianta eu querer jogar a bola em enxaqueca. A bola vem, eu vou errar ela. Eu não vou ver ela. A enxaqueca ela fica... E aí, não vou também botar a culpa no diabo, né, irmãos? Acordei 3 horas da manhã, 3h30 estava na estrada e fiz muita coisa aqui na empresa. Quando eu cheguei, dormi 2 horinhas só, não almocei, fiz um lanchinho para não ficar pesado à tarde. Certo, né? Sei lá. Às 3h30, a bonitinha chegou. Tive que sair. Uma pessoa, um irmão em Cristo, que é da CN, estava lá. Varão, me leva no hospital. Bora, estou contigo. Chegando lá, falei assim, ó, vamos no Hospital Brasília, que deve ser mais rápido que aqui perto, né? No lago e tal. Medicou, tô bom, outra pessoa. Até volta para jogar a final. Dá tempo. Desce para Santa Marta, que era lá no final da Asa Norte, ainda ser. Então, vamos no Hospital Brasília, que é aqui pertinho. Irmãos, demorou. E demorou. Acabou que só fui ser atendido pelo médico quando estava começando a final. Então, esquece a final. O médico me atendeu e tudo. E aí lá vai eu para a medicação. Quando eu começo a entrar na veia, na medicação, eu tenho que pregar. Me dá uma vontade de falar de Jesus, vocês não sabem tanto. Porque aquele mal vai saindo, né? Então eu vou botando para fora aquilo que eu tenho. Aí virei para a senhora que estava ministrando aqui na veia, eu já estava sentindo melhor. Qual é a única coisa que você pode levar dessa vida? A mulher olhou assim para mim, tem algo que eu possa levar dessa vida? Tem, só uma. E a maioria não sabe. Ela, pois não, então eu não sei. Irmãos, aquela moça, aquela senhora, quando enfiou a agulha aqui, não doeu. Eu não senti nada, porque eu não olho, não tenho coragem. A pergunta é, qual é? Você tem alergia a algum medicamento? Eu só agulha. Só fala assim logo para a pessoa acertar de primeira, né? Uma vez deu errado. Ela foi acertar só a terceira. Mas essa acertou de primeira e tudo, e eu já comecei a pregar para ela. Eu não sei, pois é, a maioria não sabe qual é a única coisa que pode levar dessa vida, e a maioria não está nem preocupada em saber, e tem muitos que sabem e também não estão nem aí. Ah, é? E aí ela não quis, eu não vou te dar uma resposta errada. O que é a única coisa que pode levar dessa vida? Eu, não, quando passar essa medicação que eu for sair daqui eu te falo. Vai pensando aí. E aí eu peguei e ministrei para o irmão da CN também, que não sabia. Eu, ministrei na vida dele, encheu o olho de lágrimas, falei sobre o maior benefício do Evangelho, nos livrar da ira de Deus. Muitos crentes não se alegram com isso, mas fui conversando. Final das contas, quando passou ali o efeito, ele desceu tudo do remédio, eu estava liberado, já estava fora da final. Vamos. Opa, eu tenho que falar para a enfermeira a única coisa que ela pode levar dessa vida, e sair procurando a enfermeira no hospital com ele. E aí um e outro, não, acabou já o horário dela, o plantão dela, ela já foi. Foi, não pode, ela tinha que preocupar com isso, ela tinha que me procurar. Eu não saio daqui se eu não achar ela. Não, mas já foi, eu peguei, fui dando volta. Quem eu vejo lá no final do corredor, lá do posto que eu iria,
ela com as coisas dela saindo. Quando ela me vê, tá melhor? Claro. Ela, e aí, qual a única coisa que eu posso levar dessa vida? Eu falei, a salvação. Ela parou, falou assim, sabe por que eu estava saindo correndo? Por quê? Porque eu vou numa igreja hoje. Então você vai numa igreja bíblica? Me convidaram, igreja evangélica, beleza. Escuta a palavra lá e receba a salvação. Você não leva mais nada daqui. E ela ficou pensativa. Eu entendi. Foi para isso? Se não foi também, tudo vai cooperar para que eu pregue a palavra. Amém? Tudo tem que cooperar para que você pregue a palavra. Furou o pneu do carro? Prega a palavra para o borracheiro. Você está no posto de gasolina, o cara coloca a bomba para entrar bem devagarinho. Vem cá, meu irmão, vem cá. Prega a palavra para ele. Fala do amor de Deus, fala da salvação. Fala da verdade. Fala daquilo que é eterno. Deixa que o teu coração seja preenchido por algo que verdadeiramente importa. Quando eu cheguei no futebol, estava na decisão dos pênaltis. Meu time perdeu, porque errou 4 pênaltis. Chegou um momento lá que estava todo mundo errando pênalti. Se eu tivesse lá, tinha ganhado. Mas quem ganhou? Ganhado tinha, porque na semifinal, quem bateu o pênalti decisivo fui eu. Eu não erro pênalti. Eu faço. Meu time perdeu. Delano, só faltou você. A gente tem que perder, irmãos, para Deus ganhar. A gente tem que perder. Eu decidi uma coisa na minha vida, tudo está acontecendo conforme a soberania de Deus. Conforme a vontade de Deus. O diabo, ele não tem o controle da minha vida. Às vezes, eu sou rebelde e começa a puxar o controle para mim. Concorda? Amém? Às vezes, nós puxamos o controle para as nossas rédeas. É isso? Puxamos a corda para o nosso lado. Pegamos a direção. Mas o controle tem que estar na mão do Senhor. Não é aquilo que eu quero. Eu vi o pessoal do time tudo decepcionado, tudo triste. Meu capitão era o ex-governador, com a cara fechada. Não comigo, caras que perderam, um momento sério. 7 semanas ali, todo mundo no grupinho falando de futebol, e vamos chegar, e vamos fechar, e vamos fazer assim. Delano faz assim, não sei quem faz assim, 0-0 o jogo, eu não estava lá para definir a última cobrança. Precisou dos que não bate, bater e errar. Conclusão, quando ela ministrou aqui, que a gente seja o primeiro a perder, para que Deus ganhe. Na verdade, o nosso coração está cheio das nossas coisas, das nossas vontades, das nossas preocupações. E depois que as nossas preocupações resolver, quem sabe a obra de Deus se torna algo importante. Quem sabe pregar o Evangelho, estudar mais a Bíblia. Quem sabe orar mais por salvação. É triste, irmãos. A gente vê pessoas se perdendo. Pessoas indo para o inferno. É triste. A gente vê pessoas perdendo o foco. Mas o mais triste é a gente não sentir tristeza. É a gente não se preocupar. É a gente não se sentir abalado. É a gente não ser capaz de orar, de interceder, de clamar por salvação. E Paulo, o problema dele era que seus compatriotas, segundo a carne, estavam perdidos, destinados a uma eternidade sem Deus. Fato que enchia Paulo de grande tristeza, que deixava Paulo com dor no coração.
Às vezes você pensa assim, é a soberania de Deus, nem todos vão ser salvos. Eu quero te falar algo. Deus quer que nós sejamos fator de salvação nessa geração, que nós sejamos intercessores. Senão ele não colocava na palavra dele essa preocupação de Paulo, essa dor de Paulo. Senão ele não colocava na palavra dele o ide. Deus, ele não se alegra com ninguém indo para o inferno, porque ele entregou o filho dele em favor do pecado de todos. Amém, igreja? E aí eu pergunto nessa noite, como faço para mim ter um coração igual ao de Paulo? Pensa um homem que preocupou com as vidas, um homem que deixou de preocupar com a lei, um homem que deixou de ser religioso para se tornar um pregador do evangelho, um homem que ganhou a Ásia em 2 anos e meio, um homem que decidiu lutar pelos perdidos. E aí eu queria falar rápido aqui com vocês de algumas atitudes para que nós tenhamos um coração igual ao de Paulo, um coração igual ao de Jesus. Uma coisa que é importante quando você vê uma pessoa que está indo para o inferno, não podemos esquecer da realidade dessa terrível condição. Para que o nosso coração se preocupe com os perdidos, nós não podemos esquecer que o inferno é uma realidade. Nós somos uma igreja que fala muito sobre o inferno, uma igreja que tem muitas pregações sobre o inferno. Você cresceu nessa igreja ouvindo mais sobre o inferno, se brincar, do que do céu, né? Porque o pastor Delano parece que gosta de falar do inferno. Já ouvi isso, irmão. Só que eu estava sem barba assim, aí acho que a pessoa não me reconheceu e falou isso ali perto do bebedouro. Não sei, pastor, estou aqui. Mas o inferno, irmão, Jesus falou mais de inferno do que do céu. Se você vivesse o tempo de Jesus, você também não ia gostar de Jesus, não. Né? Até brinco com meus filhos, eles falam assim, eu não gosto desse cara. Eu falo assim, é 2, o senhor também não? Não, você e o diabo. Só o diabo que não gosta do ser humano. Só o diabo que não gosta do próximo da gente. Amém? Então nós não podemos esquecer disso. Nunca esqueça o fato de que aqueles que não obedecem a Cristo não têm vida eterna e passarão a eternidade sobre a ira de Deus. Isso é um motivo para que você no teu coração sinta dor pelos perdidos. Lá em João 3,36, não precisa abrir. Quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Eu te pergunto, se você conhecesse uma praga num lugar, e para que essa praga não viesse fazer mal para você, seria uma vacina, e você tomasse aquela vacina e você vê outra pessoa ali que não tem o conhecimento dessa vacina, você não iria falar para ela? Toma a vacina, senão você vai morrer com essa praga. Você não estaria preocupado? Quantos defenderam aí a vacina da Covid porque estava preocupado que o outro morresse? E se essa pessoa morre sem você ter avisado sobre essa vacina, você não ia ficar, poxa, devia ter falado? E se no dia do juízo você puder estar ali e a pessoa, por que você não me falou mais da salvação? Por que você não me falou mais da eternidade? Por que você não me levou numa igreja que prega sobre o inferno? Por que você não me falou mais sobre as coisas do reino de Deus? Quantas pessoas no seu vínculo, irmão, pode fazer essa pergunta para você aquele dia? Quantas pessoas do seu trabalho, da sua escola, da sua casa, teus filhos? Pergunte-se, por que você não foi mais sério comigo com relação à eternidade?
Às vezes a gente brinca, né, com os amigos do trabalho, os companheiros, com os colegas, mas não somos sérios para falar da eternidade. Então não esqueça da realidade do inferno. Segunda orientação: medite sobre a suficiência de Cristo. Jesus, ele é suficiente para salvar o perdido, amém? A única coisa que essa pessoa precisa não é uma cesta básica, não é R$1.000, ela precisa de Jesus. Lembra que o que a pessoa mais precisa é de Jesus. Medite com frequência sobre isso, que Jesus foi suficiente na minha vida, então ele pode ser suficiente na vida daquela pessoa que está passando luta, daquela pessoa que não conhece Jesus, que não conhece a palavra. Ele tem que entender isso, e eu preciso acreditar que Jesus é suficiente, porque às vezes a gente pensa que não tem jeito. Não, para esse aí não tem jeito, para esse aí não tem jeito. Tem jeito. Constantemente, irmão, exalte Jesus na tua vida, no teu coração, porque se ele foi suficiente para você, ele vai ser suficiente para o teu próximo, amém? Amém? Lembre-se sempre, lembre quem você era. Você não tinha rumo, você era filho das trevas, você estava nas trevas. Olha, Jesus, o Senhor, ele não manda ninguém para o inferno, ele tira. Você foi tirado do inferno, amém? É forte isso, irmãos. Deus não manda ninguém para o inferno, ele tira as pessoas de lá. Quantos creem nisso? O Senhor tira, ele tirou a gente. Por isso que a nossa alegria tem que ser o Senhor, porque o Senhor era o nosso inimigo. Melhor, nós éramos inimigos de Deus e nos tornamos amigos de Deus. O Senhor veio, nos resgatou, ele é suficiente. 1 Timóteo 1:15-16 diz assim: fiel à palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo está reconhecendo que era o principal dos pecadores, mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal pecador, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Glória a Deus. Deus primeiro salvou você, então ele pode salvar a pessoa que está do teu lado, ele pode salvar o teu familiar, ele pode salvar o teu amigo de trabalho, ele pode salvar as pessoas que cruzarem a sua vida. Quantos creem nisso? Mesmo que achamos que as pessoas sejam más, quem somos nós para achar que alguém não merece o céu? Fomos perdoados. Não tem ninguém, irmãos, nós possamos achar que não merece o céu. Então medite que Jesus foi suficiente para a tua vida, e coloque isso no teu coração, que ele pode ser suficiente pela minha sogra, pelo meu cunhado, pelo meu vizinho, pelo Lula, né? Jesus pode ser suficiente para todos. Medite. Terceiro, medite no poder do Espírito Santo. Para quê? Para convencer. Porque o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Você tem que crer no poder do Espírito Santo para isso, para atrair pessoas. Pondere, irmãos, sobre isso, sobre o poder do Espírito Santo em convencer, sobre o poder do Espírito Santo para atrair os pecadores. Lá em João 16, vamos abrir João capítulo 16. João 16. De vez em quando é bom a gente abrir a palavra no culto. João 16, a partir do versículo 8 ao 11. Quando ele vier,
Quando então ele vier, convencerá o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque a humanidade não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e vós não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Então, irmão, não deixe um sentimento pessimista vir sobre o teu coração, dizendo: sim, Deus pode perdoar os que creem, mas eles são tão endurecidos e indiferentes que nunca chegarão a crer. Quem já pensou isso? Quem não já comentou isso? Que não tem jeito para fulano, que não tem jeito para Beltrano, não tem jeito para ciclano. Quem já pensou isso? Que não tem jeito para o próximo. Mas o Espírito Santo veio para isso. O Espírito Santo está aqui na terra para convencer o homem do pecado, e eu preciso orar sobre isso, para que meu coração creia que se eu estiver investindo numa pessoa em oração, em palavra, o Espírito Santo está junto. Amém? Pregue a si mesmo. Você tem que pregar a si mesmo, né? Lá em Ezequiel 36, de 26 a 27, fala assim: porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos. Então é o Espírito de Deus que pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu anotei aqui também João 6,44. Volta aí um pouquinho. João 6,44. Olha só. Como podeis crer, vós que recebeis honra um dos outros, mas não buscai a glória, vamos lá, João 6,44. Ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai, o qual me enviou, o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. É o Senhor que atrai. Mas como crerão se não há quem fale? Se não há quem anuncia? Como crerão? Você não é o Espírito Santo, mas você tem que anunciar as boas novas. Amém? Você não decide quem vai para o céu, quem vai para o inferno, mas você decide abrir a tua boca ou deixar ela fechada. Se a palavra de Deus diz que como vão crer se não há quem pregue, se não há quem fale? Sabe o que está acontecendo aqui nessa noite? Eu estou te evangelizando a colocar no teu coração essa preocupação com os perdidos. O culto é um momento de evangelismo. Então você precisa crer que o Senhor salva o perdido. Aleluia? Não seja pessimista quanto ao poder de Deus sobre os pecadores. A palavra, ela tem poder para convencer. O Espírito Santo, ele conduz a pessoa ao entendimento da palavra. Lembrei de um texto, acho que é 2 Timóteo, vamos lá, 2 Timóteo 2. Você vai gravando aí, vai deixando marcado aí esses textos. Porque o que pode nos mover, irmãos, a fazer a vontade de Deus tem que ser a palavra. Eles têm Moisés e os profetas, eles têm a palavra. É só a palavra que trabalha, que traz vida. 2 Timóteo, acho que é isso, 2 Timóteo 2. Alguém achou? 2 Timóteo capítulo 2, 25 e 26, é isso mesmo. Deve saber corrigir com mansidão os que te opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda o arrependimento, conduzindo-os ao pleno conhecimento da verdade, para que dessa maneira retornem ao bom senso e se livrem da armadilha do diabo que os capturou, a fim de agirem conforme a sua vontade. Muitos são guiados pela sua própria vontade. O que o diabo faz? O diabo, ele não chama a adoração para ele, mas o diabo faz com que as pessoas andam pela sua própria vontade. E nós chegamos com a palavra.
nós chegamos com ensino, nós chegamos com evangelismo, para que pessoas sejam tiradas desse engano. Glória a Deus. Então creia que essa obra é do Espírito Santo, mas quem leva a palavra? Quem materializa a palavra? Quem verbaliza a palavra no coração do homem? Eu tenho notícias de que pessoas estão orando para que muçulmanos sejam salvos. E muçulmanos estão sonhando com o próprio Jesus, estão sonhando com a própria palavra. Amém? Ore para que a palavra chegue. Ore para que a palavra entre. Para as pessoas se converterem sonhando com a própria palavra, é porque a palavra tem poder. Amém, irmãos? Ore por isso. Creia que o Espírito Santo pode convencer. Isso tem que entrar no teu coração. Eu peguei aqui um pensamento, uma palavra de John Wesley, quando ele chegou a Newcastle, nos Estados Unidos. Ele, em maio de 1742, ele escreveu essas palavras aqui: fiquei surpreendido, tanta bebedeira, vulgaridades e palavrões, até mesmo da boca de criancinhas, do que não me recordo haver ouvido em tão curto tempo. Sem dúvida, este lugar está maduro para aquele que veio para chamar para aquele que veio não para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Amém? Tudo que você vê nesse mundo, irmão, está maduro para aquele que veio chamar, não foi os justos, mas os pecadores. Então a seara está pronta. Quantos creem que a seara está pronta? Está pronta ou não está, irmãos? Você ouve tanta história, irmãos. Estava conversando com um fisioterapeuta ontem. Ele me falou situação que ele vê na escola particular. Uma menina de 13 anos, da sala da filha dele. Ela engravidou. E aí, quem é o pai? Tiveram que fazer 5 DNA de 5 coleguinhas de uma festinha que teve, que eles se envolveram tudo ali, as meninas e os meninos. No 5º DNA descobriu quem era o pai. Ela não sabia quem era o pai. Se entristece. Assim que o mundo está. O mundo está assim porque não conhece Jesus. E pessoas do nosso meio estão assim porque não conhecem a palavra. Porque os pais não ministram na vida dos filhos sobre a importância de casar virgem, sobre esperar o dia do casamento, sobre guardar do mundo, guardar das coisas erradas. Os adolescentes, fiquei com aquela, fiquei com aquela, fiquei com aquele, fiquei com aquela, fiquei com aquele, normal. Homossexualismo, lesbianismo está normal dentro das escolas públicas, porque os pais não olham celular, eles dão celular com a internet e esquece. Isso está entrando como algo normal na cabeça dos filhos dos cristãos. Irmão, nosso silêncio é uma prova que nós estamos entregando pessoas para o inferno. Nosso coração tem que encher de misericórdia pelos pecadores. Não só dos dentro da nossa casa, mas os outros. Em nome de Jesus. Se eles estão ouvindo coisas das trevas e estão praticando, por que a palavra é vida? E se ela for ouvida, não vai ter arrependimento? Não vai ter mudança? Mais um motivo para que você permita que o teu coração sinta dor pelos perdidos, para que você fale mais do Senhor. Imagine a alegria na conversão de um pecador. Pensa a alegria que você vai ter quando você vê uma pessoa firme. Sabe por que essas cadeiras estão vazias? Porque pessoas perderam a alegria de ver salvação.
Pessoas aqui perderam a alegria de ver salvação. Porque, irmãos, quem vai trazer ovelha é ovelha. Ou você deixa de ser ovelha e a cadeira vai ficando vazia, ou você gera ovelha. A palavra manda eu levar a palavra. Se eu não levo a palavra lá fora, é porque eu não recebi a palavra. Eu prefiro uma igreja que me mantém mais quente, mais feliz com Jesus, mais... Quer uma alegria maior do que ir para a eternidade com Cristo, ter seu nome escrito no livro da vida? Você tem que sair triste daqui, irmão, porque você não está reagindo. Mas pastor também tem que encher a igreja, irmão. Estou enchendo, estou falando a palavra, para você falar a palavra lá fora. Eu prego, tempo e fora de tempo, eu tenho que falar de Jesus para as pessoas que me cercam. Longe, perto, mas nós precisamos reagir. Nós precisamos ter tempo para isso. Isso tem que consumir nossa oração, nosso coração. Imagine a alegria de um pecador perdido, se arrependendo. Paulo, em 1 Tessalonicenses, ele falou que se alegrava. João também. Vamos lá, 1 Tessalonicenses 2. Está aqui pertinho. Antes de Timóteo, 1 Tessalonicenses 2. Olha só, versículo 19. Todavia, quando nosso Senhor Jesus retornar, quem será a nossa esperança? Alegria ou coroa de glória diante dele? Ora, não sois vós? Com toda certeza, vós sois a nossa glória e a nossa grande alegria. Amém? Coroa de Paulo são as vidas salvas, são pessoas arrependidas, transformadas. E o apóstolo João também disse: não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que meus filhos andam na verdade. 3 João 1,4. Eu vou me alegrar com salvação. Amém? Quem já sentiu uma alegria quando evangelizou e a pessoa recebeu a palavra e a pessoa começou a ir para a igreja e se arrepender e batizar? Isso é uma alegria que tem que tomar conta. O problema é que a gente deixa de plantar porque quer resultados imediatos. Vai plantando, irmão. Uma vez eu falei para a pessoa do caixa: qual a única coisa que você pode levar dessa vida? Um ano depois eu fui falar para outra: qual a única coisa que você pode levar dessa vida no mesmo supermercado? Aí sabe o que ela falou? Salvação. Tem uma moça aqui que alguém falou isso para ela um dia e ela fala isso direto. Pensa a minha alegria ali. Glória a Deus, aqui já está tomado já. Amém, irmão? É isso. Irmão, eu já achei alguém que ouviu de alguém que eu falei. Aí eu falei: cadê essa pessoa? Ela está ali, ó. Ela agora é supervisora dos caixas. Deixa eu ir lá. A senhora lembra de mim? Lembro, você me falou, a única coisa que eu podia levar dessa vida era a salvação. Pois é, então não vou falar mais pessoal não, que eles já estão todos sabendo. Agora tá, eu sou missionária lá na igreja agora. Amém, firme e forte, né? Firme e forte, Deus abençoe. É isso. Sai feliz, cara, uma sementinha. Você pensa que não, irmão? De repente, a gente está enchendo o céu, não através daqui, né? Mas eu quero ver aqui também, amém? Amém, irmão? Fala de Jesus, irmão. Fala da salvação, convida. Não joga contra não, joga a favor. 5. Considere a maravilhosa graça de Deus para consigo em Cristo. Por que você tem que amar os perdidos? Porque você recebeu perdão maior, você recebeu uma graça maior. Sim, considere quão gratuita e merecida foi a graça de Deus que lhe trouxe a Cristo.
Às vezes você vê através dos seus pais, às vezes você vê através de um livro, às vezes você vê através de um filme, de um amigo, mas foi a graça de Deus, amém? Já pensou você sendo um instrumento da graça de Deus? Não, eu cresci na igreja, o pastor Delano que me apresentou, né? Tá de boa. Meu pai e minha mãe me trouxeram para a igreja, né, Davi? Tá de boa, né? Mas foi a graça de Deus, irmão. Foi a graça de Deus que permitiu você conhecer, ouvir o evangelho aqui dentro. Então, se essa graça te alcançou, seja instrumento da graça de Deus na vida do próximo, não importando a forma que chegou para você. Você não merecia. Você não merecia, Davi. Você pode ter certeza, você não merecia, irmão. Tu era difícil, cara, né? E hoje é um menino bom, né? Então, quando está dormindo, melhor ainda. Pensa um menino bom. É assim. João, você não merecia não, João. Mas foi a graça de Deus na sua vida. Não vou falar aqui os grandão não, porque senão a gente estende. Lá em Efésios 5:2 diz assim: andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. De graça recebeste, irmão. De graça dai. Está lá em Mateus 10:8. Você recebeu a graça maravilhosa da eternidade, então entrega ela. Esse é um motivo para você encher teu coração com essa preocupação. Que teu coração sinta dor por não falar de Jesus. Que teu coração sinta dor por aqueles que estão se perdendo. Que teu coração possa ficar igual o coração de Paulo, preocupado. Paulo colocou em jogo a salvação dele por causa dos que estavam se perdendo. Moisés colocou em jogo o relacionamento dele com Deus, quando Deus quis destruir o povo. Eu falei isso aqui domingo passado. Ele colocou o relacionamento dele com Deus em jogo. Como é que você vai fazer isso? Não faz isso não. Ele repreendeu a Deus para não deixar o povo, para não destruir o povo. Você acha que Deus não viu no coração de Moisés um amor por aquele povo? E isso, irmãos, Deus se agrada. Quantos querem agradar a Deus? Ame as almas. Ame os perdidos, ame o próximo. Estou finalizando. Ponha em ação seus desejos afetuosos. Que é isso, pastor? Irmãos, é fácil amar quem a gente ama. É fácil gostar de quem a gente gosta. Mas eu preciso amar os perdidos. Eu preciso ter afeto com aqueles que se perdem. Eu preciso preocupar com aqueles que não fazem o bem para mim também. E a gente precisa ter atitude, sair do comodismo, sair da Netflix, sair do churrasco. Por que está falando isso, pastor? Sair do final do campeonato, sair da bola, irmão, sair daquilo que eu gosto um pouco. Não estou falando para você deixar de fazer essas coisas, mas o que está preenchendo teu coração? Como vocês estão entendendo aqui? As coisas que te dão afeto, que te dá... legal chegar em casa, descansar de um dia de trabalho. Muito bom que isso aconteça todo dia contigo. E os perdidos? Primeira João 3:18-19 nos dá uma resposta. Se realmente desejo que pessoas sejam salvas, ou se minha oração não a faça. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conhecemos se somos de verdade, se somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos os nossos corações. Será que é só um amém de igreja? Ou na prática nós estamos também dando amém? Estamos fazendo algo pelos perdidos? Hein? Colocar em ação esse desejo pelos perdidos. Colocar em ação. Isso tem que aumentar a cada dia, irmão.
Cuida das coisas de Deus. Cuida das coisas do Senhor, que Ele vai cuidar das suas. Tudo que eu tenho hoje, eu nunca pedi para Deus. Ele tem cuidado das minhas. Eu nunca cheguei para o Senhor e falei que minha esposa tinha que ser assim, assim, assado. Eu cuidei das coisas do Senhor e minha esposa é muito mais do que eu pedi, do que eu desejei. Eu nunca pedi para o Senhor tanto trabalho. Ele me deu. Glória a Deus por isso. Eu nunca parei para pedir para o meu Senhor coisas sobre os meus filhos que eu estou vendo acontecer hoje. Falar a verdade, irmãos, eu fui muito ativista na obra. Eu fui ativista. Era igreja, 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 igreja. Mas pela misericórdia de Deus, Ele cuidou de algumas coisas minhas. Ele cuidou dos meus filhos, Ele cuidou da minha esposa, Ele cuidou do meu casamento, Ele cuidou das minhas finanças. Ele não me deixou na mão, em nenhum momento, mesmo eu sendo ativista. Eu não me arrependo da obra de Deus, de ser pastor, eu me arrependo de ser ativista. Mas o Senhor teve misericórdia. E nós precisamos permitir que o nosso coração seja tomado pelos perdidos. Amém? Isso é digno para Deus. Porque o que levou Jesus para a cruz foi os perdidos. O que tem que me levar para a cruz, a minha necessidade, assim, às vezes de tirar aquilo que eu gosto, de não tomar conta sempre, são os perdidos. E às vezes os perdidos estão dentro de casa. Está no elevador, quando você está subindo para a sua casa, está no seu vizinho, está no seu trabalho. Ninguém está passando pela tua vida por acaso. Eu fui ter enxaqueca ontem no momento mais gostoso do ano, na final. E o diabo não foi o culpado, não. Mas ele tomou, porque eu falei com a enfermeirinha lá, para ela vir para Jesus. A palavra foi jogada. Eu tenho tanto testemunho, irmãos. Tem uma moça que ela estava passando minhas compras. Eu senti que aquela moça tinha um espírito ali de gostar de mulher. Mas vamos lá. Foi passando as compras, como o meu carrinho estava muito cheio, compra da empresa, compra de casa. Qual a única coisa que você pode levar dessa vida? Me olhou sério assim, não sei. Você sabe? Aí ela pegou e falou assim: meus avós eram muito religiosos. Então, qual a única coisa que você pode levar dessa vida? Ela baixou a cabeça assim. É Jesus, né? Eu não estou focando nisso. Mas se eu quiser ir para o céu, eu tenho que querer Jesus, né? Ela fazia tempo que eu precisava de alguém me confrontar. Me passou as compras e ficou caladinha lá. Esse confronto é em amor. Tem uma coisa que você vai fazer de bem para os perdidos: falar de Jesus, falar da salvação. Amém? Aí eu estou descendo a escada rolante assim, eu olhei para ela assim, ela respirando fundo, quietinha. O mercado estava cheio, mas naquele momento ficou só eu e ela ali. Empresa jurídica, né? Então nem todo mundo vai lá. E ela ficou com a cabeça baixa, refletindo. Eu falei: seus avós estavam certos. Estão certos, não sei. Irmão, não perca tempo. Em tempo e fora de tempo, fala do Senhor. E por fim, ore e peça a Deus que aumente o seu amor pelos que se perdem. É uma oração que você tem que pedir a Deus. Às vezes você pede dinheiro, pede tanta coisa, mas não pede isso. Às vezes você pede tanta coisa para você, mas você não pede isso, você não clama por isso. Paulo, em 1 Tessalonicenses 3,12, ele orou assim: e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também para conosco.